Graça e paz, irmãos e irmãs, igreja reunida. Nós vamos ler o texto, é apenas um versículo, Romanos 12, versículo número 2. Convido aqueles que puderem se colocar em pé para a leitura. Eu lerei e os irmãos acompanharão a minha leitura com os olhos, mas sobretudo com o coração, ao que diz a palavra, conforme está escrito, dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para ler em uníssono, saboreando o texto, sem pressa, palavra por palavra. E Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu vou orar e a igreja deve orar comigo também, se colocando na presença do Senhor. Pai, nós aqui estamos reunidos em Teu nome, estamos em torno da Tua palavra, que é tão viva e eficaz, penetrante em nosso ser. Nós queremos Te ouvir, Senhor, por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Vem falar com a igreja, falar com cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, sermos edificados e orientados, aconselhados pela palavra. Amém. E colocarmos em prática a nossa vida. Por isso, Pai, nós dependemos muito do Teu Santo Espírito. E Te pedimos, ó Pai, que Tu derrames sobre nós, tal qual Tu derramaras sobre os profetas no passado. Tu esteja, Senhor, nos ungindo para nós falarmos segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos, segundo os Teus propósitos nos dias que nós estamos vivendo. Amém. Ó Pai amado, que ninguém deixe de acolher a Tua palavra como ela é, e que, ó Deus, sempre tem coisas novas a nos revelar. Amém. Estamos um dia celebrativo e queremos aprender mais contigo pelas Escrituras. Em nome de Jesus é que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O texto de Romanos 12, 2 é conhecido da igreja, conhecido dos irmãos. E o tema proposto é bem esse mesmo, né? A reforma em nós. A reforma em nós. A ideia e a proposta por detrás dessa temática é exatamente de trazer a reforma para dentro de nós. Trazermos a reforma para dentro da nossa vida. Trazermos a reforma para dentro de nós é uma espécie de nós passarmos a entender e a desejar que nós e compreendermos que nós precisamos de uma reforma interior. Todos nós precisamos de uma reforma interior. Quem não precisa? Trazermos para dentro de nós, em nossa vida, os princípios da reforma protestante. De tal maneira que provoque em nós, produza em nós mudanças interiores, mudanças no nosso ser, mudanças na nossa vida. A reforma em nós. Você seria capaz de repetir comigo? A reforma em nós. A parte histórica, eu creio que quase que na maioria,
sabemos pelo menos um pouco. Reforma Protestante reporta 31 de outubro, que nos arremete ao século XVI, 1517, de uma maneira mais direta a pessoa de Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que teve o seu encontro com as Escrituras à luz de vela, onde descobriu, fez a grande redescoberta do justo, viverá pela fé ou viverá por fé, aquele que esteve afixando as portas da capela ou da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses ou 95 afirmações, contraditando as ideias de indulgências, entre outras heresias que campeava nas igrejas, no mundo religioso cristão àquele tempo. Mas há uma indagação que deve brotar e nos servir como premissa para esta meditação desta noite. O que levou Lutero à reforma? O que levou à reforma o reformador Martinho Lutero? Com certeza, muitas questões de ordem internas, questões interiores, questões da sua alma, situações reais que ele vivia, situações concretas na sua existência, diante da necessidade de sentir a misericórdia de Deus que tanto buscava e a sua salvação pessoal, diante de uma igreja que não respondia aos anseios, não somente dele, mas os anseios de muitas pessoas que traziam consigo esses anseios, os anseios da alma. Lutero, em seu tempo, representa alguém que vive diante de uma igreja que não atende os anseios da alma. Reforma em nós, amados irmãos, é uma afirmação que se faz necessária hoje em dia, e uma afirmação que se entenda que vai para além do evento histórico já conhecido, para ganhar a dimensão da nossa pessoa humana, nossa vida pessoal, a nossa espiritualidade, o nosso caminhar, a nossa vida cristã nos dias que nós estamos vivendo, como foi na vida do reformador nos dias que ele vivia. A reforma em nós é a cada um de nós, ou é a todos nós, sem exceção, um verdadeiro convite, um chamado, uma convocação a um renovo que nós precisamos. Quem é que não precisa? Reforma, renovo, até que, na verdade, esse renovo possa acontecer, porque a verdadeira reforma, ela começa dentro de nós. Amém? A verdadeira reforma começa dentro de nós. Vem mexer com a nossa fé, vem mexer com a nossa espiritualidade, vem muitas vezes para nos chacoalhar diante da nossa vida nos dias atuais. Vem para apontar para uma vida que deva ser centrada nas Escrituras Sagradas, nas Escrituras, na Palavra de Deus, naquela que nós confessamos publicamente ser a única regra de fé e de prática para a nossa vida. Nós temos a nossa vida centrada, guiada pela bússola, que são as Escrituras, no mundo totalmente perdido e sem direção. Nós vivemos um mundo sem direção. Felizes aqueles que trazem e têm consigo uma bússola para se orientar diante das desorientações que esse mundo nos traz. Trazermos a reforma para dentro de nós é, por exemplo, nós levarmos mais a sério a nossa salvação pessoal. Até que ponto nós a temos levado? Nós trazemos a reforma para dentro de nós é nós desgrudarmos de vez da religiosidade enfadonha
infrutífera e improdutiva que muitas vezes quer nos viciar. Trazermos a reforma para dentro de nós, meus irmãos, é nós definitivamente abraçarmos a graça de Deus e afastarmos daquilo que nos afasta da graça de Deus. Amém? Amém. É preciso que a reforma seja trazida para dentro de nós. É a graça em minha vida, é a graça na sua vida, é a graça na nossa vida. Trazer a reforma para dentro de nós é a fé em nossa vida. É Cristo, somente Cristo em nossa vida. Somente Cristo em nossa vida. Ninguém além de Cristo na nossa vida. Trazermos a reforma para dentro de nós é trazermos Cristo como sendo o único e suficiente mediador entre nós e Deus, e nenhum outro ou outra, mas somente o Senhor Jesus. É preciso trazermos a reforma para dentro de nós. Por isso, nós temos que refletir. Nós precisamos pensar profundamente que lugar Cristo tem ocupado na nossa vida, em nosso ser, em nossa existência, em pleno século 21, tantos séculos depois do Reformador. Cristo, meu irmão, minha irmã, tem sido aquele que vai e vem com você em todo tempo, em todo lugar. Ele tem sido aquele que te acompanha em tudo, ou apenas um Cristo que você vem ver de final de semana, porque ele fica confinado entre quatro paredes num templo? Que Cristo é o seu, que Cristo é o nosso, que Cristo que nós temos nos dias atuais tem sido o Cristo vivo que me acompanha ou não? Tem sido o meu Salvador, meu Senhor e Rei? Ele somente, solos Cristos, somente Cristo? São perguntas, são indagações que merecem a nossa atenção. Na ocasião da reforma e dessa propositura da reforma em nós, sugere-nos a um mergulho interior e pessoal, cada um de nós, mergulharmos dentro de nós, nos despindo de todo e qualquer sentimento de orgulho, de autossuficiência, de soberba, que muitas vezes a religiosidade insiste em produzir em nossa vida, em cada um de nós. Os costumes, comportamentos religiosos nos tiram do foco principal, que é a espiritualidade que nós precisamos ter, e nos empurra cada vez mais para a banda, para o lado da religiosidade, dos costumes, dos hábitos e das mesmices da vida. Trazer a reforma em nós é nós sentirmos a necessidade de que a reforma deve começar na nossa pessoa, na nossa vida, mudando, renovando a nossa vida, para vivermos em novidade de vida, para que a nossa fé não envelheça conosco. Nós envelhecemos, mas a fé, é bom que ela não envelheça com a gente. É bom que a nossa fé esteja sempre renovada. Como é gostoso ver alguém, um idoso, uma idosa, com uma fé viva, com uma fé renovada, com uma fé alegre, com uma fé de uma pessoa feliz. Como isso faz bem, mesmo tendo idade, mesmo sendo uma pessoa de muitos anos na vida, mas tendo uma fé jovem, uma fé cheia de vida, uma fé que passa aos aqueles que estão ao seu redor a felicidade e a alegria de servir a Jesus, de servir ao Senhor. A reforma em nós
algo que deve fazer nós estarmos pensando, até porque nós nos damos muito bem com o comodismo. Nós somos assim, nós somos fáceis de nos acostumarmos com as coisas, nós somos tendentes a nos conformar, nós somos tendentes ao conforto, nós gostamos muito do conforto, e nós estamos vendo que dentro do espírito da própria reforma, ela nos impele a nós nos desconfortarmos um pouquinho e estarmos atentos para aquilo que ela nos deixa, porque afinal nós fomos chamados e salvos para uma vida nova e viva. Não é redundância, é vida viva, que não é mera redundância. É algo que deve acontecer com cada um de nós. E vamos nessa expressão vida viva, de que maneira, pastor? Conforme nos disse a palavra, pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja amada, irmãos e irmãs, quando a reforma acontece dentro de nós, os frutos vêm. Pensa comigo. Quando a reforma acontece dentro de nós, os frutos vêm. E como vem? Vem o amor a Deus. O amor a Deus vem. O amor ao próximo vem. O amor aos irmãos também vem. O amor à igreja vem. O amor às escrituras também vem. O amor se intensifica cada vez mais. Quando a reforma acontece dentro de nós, a reforma em nós nos traz uma vida de consagração e santidade. Vida de consagração e vida de santidade vem. Vida de humildade e vida de sabedoria também vem. Vida de mais engajamento na agenda da igreja. Vida de mais compromisso com o reino. E de uma maneira prazerosa, não forçada. Vem, porque a reforma está acontecendo dentro de nós. Um renovo está acontecendo dentro de nós. Uma vida de um desejo maior por Deus e pela sua palavra, também vem um desejo maior de Deus. Também vem quando a reforma vem dentro de nós. Coisas boas vêm. Um desejo de fazer mais a vontade de Deus. E de obedecer ainda mais, essa vontade tão boa também vem para nós. Assim como a reforma, meus irmãos, impactou o reformador naquele momento, e os reformadores, e com eles o mundo da época, que hoje também o Espírito Santo e a palavra possa estar nos impactando para impactarmos a vida das pessoas como instrumentos de Deus que trazem consigo dentro de si os valores benditos da reforma. Escrituras, graça, fé, Cristo e a glória de Deus. A reforma, vocês sabem, ela não aconteceu da noite para o dia. A reforma foi um processo. A reforma em nós não será diferente. A reforma em nós também, em pleno século XXI, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, será também um processo. Um processo necessário. E é um processo necessário. Um processo contínuo, não pode ser interrompido. Processo necessário, um processo contínuo, um processo constante, até o fim da nossa vida, através do Espírito Santo em nosso ser. É preciso nós estarmos atentos àquilo que a palavra e o Espírito está nos dizendo, porque nós precisamos ser melhorados. Eu preciso ser melhorado. Você precisa ser melhorado ou melhorada. Cada um de nós precisamos ser melhorados. Isso se dentro daquilo que nós estamos vendo e colocando, é a reforma acontecendo dentro de nós.
Deus reformando a gente, a nossa vida, o nosso ser, a nossa pessoa, passarmos por uma reforma. Toda casa chega num ponto que ela precisa passar por uma reforma, não é? Começa a surgir trinca, reboco começa a cair, telha corre do lugar, começa a dar goteira, a tinta venceu o prazo de validade, fica às vezes muito feio, embolado, manchado, descascando, enfim. Às vezes até outras coisas começam a dar defeito, precisam de reparos. Pense nessa casa que precisa de uma reforma, que ela não aguenta mais ficar da forma como ela está. Ela está feia, ou ela está deficiente em muitas coisas, ainda que esteja ali ainda brigando, e as pessoas estejam ali, mas merece uma reforma, precisa de um reparo, precisa de mudança. É você. Vamos dizer assim, posso dizer assim? Essa casa é você, essa casa sou eu, essa casa somos nós que precisamos de alguns reparos. Nós acomodamos, nós nos acostumamos até com o vazamento da torneira, nos acostumamos com o vazamento do chuveiro, com a luz que muitas vezes acende, outras vezes não. Nos acostumamos com às vezes o piso que está trincado, às vezes até oferecendo perigo numa topada de alguém, e assim por diante. Nós vamos nos acostumando. Eu estou falando por metáfora. No campo espiritual também, a gente tem a tendência de se acomodar, de se acostumar com coisas que não é boa de se acostumar. São coisas que nós não podemos nos acostumar. São coisas que precisam ser renovadas, reformadas, e que isto nós possamos estar entendendo, porque Deus nos quer melhorar. É Ele quem agiu no coração, na vida dos reformadores, que quer agir na vida dos herdeiros dessa reforma hoje, no século XXI, aqui no Jardim Serrano. É o mesmo Deus, o Deus do reformador e dos reformadores e dos pré-reformadores, é o mesmo Deus que é o nosso Deus, que quer melhorar a nossa vida. Você quer? Amém? Amém. Melhorar a nossa vida, nos oferecermos ao Senhor com esse desejo: Senhor, reforma a minha vida, renova a minha vida, melhora a minha vida. Reforma. Estivemos hoje de manhã trabalhando com os alunos da escola dominical, vários pontos históricos, e chegamos a uma determinada conclusão. A reforma, aquilo que é chamado de reforma, e não só eu, vários teólogos, vários que estudam sobre o assunto, chegam a uma conclusão, que a reforma não foi somente uma reforma, foi praticamente uma revolução. Uma revolução para aquela época. Mudou muita coisa. Até o ensino público surgiu com a reforma. A necessidade das pessoas a terem conhecimento, a poderem aprender. O ensino se tornou acessível a todas as pessoas. E a partir daí, começarem até ter a liberdade de examinar as Escrituras e se fortalecer na fé de maneira correta, se libertando dos tantos enganos que ocorriam, indulgências, simonias, penitências e outras, que eram colocadas para explorar o povo. A reforma em nós é nos despertarmos para que desejemos ser melhorados por Deus, sermos mudados por Deus. Vida cristã é assim, é vida de mudança. Aqui diz o texto, de maneira bem clara, você leu comigo, nós lemos juntos. Não vos conformeis. Conformar-se é acomodar-se. Não vos conformeis, mas transformai-vos. E esse transformai-vos é para você e para mim. Não é transformai-os, é transformai-vos. É você que precisa mudar. Amém? Amém? Sou eu que preciso mudar. Nós precisamos mudar. À luz da exegese, no texto original, é essa a ideia. Transformai-vos. É só conjugar
o verbo transformar no imperativo, no modo imperativo, na terceira pessoa do plural, de maneira correta, que você vai chegar no verbo transformai-vos. Você precisa de uma transformação. Amém? Amém. Você precisa de uma transformação. Eu preciso de uma transformação. Mudança de vida. Mudança na nossa vida. E é Deus quem nos melhora. É Deus quem nos transforma. Para nós transformarmos também. É Deus quem nos muda. E é Deus quem nos molda. Né? Aqui é válido aqui nós encaixarmos aquela figura do Antigo Testamento, né? Veterotestamentária, a figura do oleiro, né? Deus como sendo o grande, bom e supremo oleiro, sendo aquele que molda a nossa vida. Ou será que você não precisa ser moldado em mais nada? Hã? Quem acha que não precisa ser moldado em mais nada, levante a mão. Graças a Deus ninguém levantou. Todos nós precisamos ser moldados por Deus a cada dia, a cada momento. Nós não somos obra pronta. Estamos em construção. Só nós não andamos com aquela placa, obra em construção. Mas nós somos obra em construção. Deus está a cada encontro, a cada dia que nós aqui estamos, Deus está edificando a nossa vida com a sua palavra, com os seus santos conselhos, com a sua orientação. O Santo Espírito está visitando os corações, está falando com vocês, está falando com a gente. Então é nesse sentido, precisamos ser melhorados, mudados, moldados pelo Supremo e bom oleiro. Que todos nós possamos estar colocando em prática os princípios da reforma, não somente na mente, que também é necessário, até para servir como baliza, filtro, diante de um mundo religioso aí tão confuso como anda hoje em dia. Mas, sobretudo, colocarmos na nossa alma, no nosso coração, trazermos para dentro de nós. Estarmos trazendo a reforma, né? A reforma em nós, estarmos trazendo para dentro de nós. Então, meus irmãos e irmãs, igreja, que as Escrituras Sagradas estejam em nós. Amém? Amém. Em minha vida, em sua vida, na nossa vida. As Escrituras que eu as conheço, folheio bem a Bíblia, leio, já li de ponta a ponta, eu cito o versículo de cor, eu entendo desse, daquele, olha, só falta me desvendar os mistérios, né? Os mistérios de Deus. Não é isso. É que Ele esteja em nós. Nós sejamos uma espécie de uma Bíblia ambulante na nossa vida, né? As Escrituras estejam ganhando vida em nossa vida, né? A história da reforma acontecer dentro da gente. Que as Escrituras estejam em nós. Que a graça esteja em nós e seja saboreada por nós, seja sentida por nós, né? Se a graça estiver em nós, nós vamos agir com graça. Nós não vamos agir mais com o espírito da lei, com o espírito de julgamento, né? A gente vai agir com o espírito da graça, com o espírito do amor. Que a graça esteja em nós, que a fé esteja em nós, que a fé esteja em nós, que Cristo esteja em nós e que a glória de Deus esteja em nós e em nós jamais habite a nossa própria glória. Amém? Mas somente a glória de Deus. Que tenhamos, meus irmãos e irmãs, uma vida então que reflita, né, esses princípios tão valorosos como os princípios da reforma, em pleno século, em pleno tempo que nós vivemos, precisamos refletir esses valores. O mundo que nós vivemos está muito escasso desses valores, né? A ausência da graça, a ausência da fé, a ausência de Cristo, a ausência de Deus, a ausência das Escrituras na vida das pessoas. Que nós possamos estar repetindo esses princípios, né? Como reformados de verdade pelo próprio Deus nos tempos de hoje, para que nós sejamos reformados de dentro para fora, e em sendo reformados de dentro para fora,
nós podemos levar, né, muitas pessoas também a terem suas vidas reformadas com a mensagem do Evangelho, né? Pelo poder de Deus, para a glória do Senhor, né? Que nós possamos ser cristãos reformados, e reformados mesmo, de dentro para fora, para que as pessoas percebam em nós, se não dizem, pelo menos posso pensar, ali vai um ou uma que não tem somente as Escrituras nos seus lábios, na sua mente, mas ele tem no seu coração. Tem muita gente com uma espiritualidade invejável. Permitam-me dizer, eu não estou julgando. O tempo revela. Mas uma espiritualidade só da boca para fora. Infelizmente. Não sejamos assim. Não queremos ser avantajados na espiritualidade. Espiritualidade simples, porém verdadeira. Jamais sejamos jactanciosos, querendo disputar com pessoas que se autodeclaram dessa forma. As pessoas possam olhar para nós e dizer, de fato, ali é praticamente o Evangelho ambulante que está ali. O Evangelho ganhou vida. Nós, como reformados, sermos pessoas que encarnamos o Evangelho. O Evangelho ganhou vida em nosso ser, e nós vida no Evangelho. Isso mesmo, o mesmo aconteça também com a nossa fé, ainda que pequenina, talvez nem do tamanho de um grão de mostarda, mas que não desiste, é firme, é constante, porque crê um Deus tão grandioso como o nosso Deus. Escrituras, fé, graça, Cristo, a Deus toda a glória. Só lhe demos glória. Que o Senhor continue a reformar a minha vida. Que o Senhor da história, continue a reformar a vossa vida, com louvor da glória do Senhor. Amém? Amém. E amém.